Eu preciso ter um inimigo para que eu me sinta americano. Né? Então, para dar a desculpa para o militarismo, que é uma das manifestações do nacionalismo, um dos frutos amargos do nacionalismo. E o nacionalismo, para quem fala, para quem defende, é uma bandeira leve. Quem não é nacionalista? Ah, eu quero que o Brasil vá para o inferno. Não. Eu quero que o Brasil dê certo. Eu não posso querer que o navio afunde, que se eu estou dentro do navio. Né? Então nós precisamos ter muito claro todas essas coisas aí. É. Só que no Brasil é assim, né? É tipo Titanic, né? Tá afundando a proa, o cara fala, eu tô aqui na popa, deixa eu tocar o violino aqui. Né? Bem, vamos colocar a apresentação para que a gente possa. Para o norte-americano, para o estadunidense, a capital de Buenos Aires é São Paulo, sabe? Uma coisa maluca, assim. Vamos abrir aqui a. Eita, rapaz, cadê aqui a apresentação? Oi, professor, segue a atividade pedida. Precisava avisar. Ixi, precisava avisar o terceiro que não haverá última aula de física. Ah, pode deixar que eu aviso. Pode deixar que eu aviso. Pessoal, vou avisar o terceiro que não vai ter última aula de física, tá? Irmãos, nossa coordenadora pediu-me para avisar que não haverá O professor, na aula. quarta-feira a gente também não teve aula com o Alec. O que aconteceu com ele? Será? O Alec é o seguinte, cara. Ele dava aula de axé lá em Portugal, sabe? E o apelido dele lá em Portugal era Rex. Sabe o cachorrão? Rex. E então, ele de lá para cá, ele não conseguiu ainda entrar para a vida civil como um ser humano normal. Ele continua achando que ele é Rex, o cachorrão. Daí, deixa eu abrir aqui enquanto isso. Daí a importância de nós entendermos o axé music, né, como gênero que provoca alterações na psique da pessoa. Ele era o cachorrão. Não, normal, ele é. Pode perguntar para ele. Pode perguntar, professor, o senhor. É verdade que o senhor dava aula de axé em Portugal? E aí, se ele não mentir, ele vai dizer que sim. Que ele dava aula de axé em Portugal e que o apelido dele era Rex. Tá? Ai, ai, ai. Bom, na verdade eu não tomo café, né? Eu faço o jejum intermitente. Eu fico 24 horas sem comer. Aí eu faço uma janela de alimentação de 1 hora, fico mais 24 horas sem comer. Vocês podem ver que já está até sobrando aqui, ó, papada. Muito bem. É, 24 horas. Muito bem. Agora nós vamos então para o nosso estudo de nacionalismo, né? Mas depois vocês falam com o Rex sobre isso. Ó, nacionalismo, por favor, aula 10, página 305. Há uma questão, inclusive, envolvida aí, que nos traz a reflexão de que, com a redução da religiosidade, a redução da importância da religião, aqui, ó, redução da importância da religão, Ô, religião. professor, você não tá apresentando. Não tô, Tá... não? Não tá, não. Não? Tem certeza? Ué, aqui está escrito Eu apresentar tenho. agora. Aqui E... não tá também. Então peraí, deu uma zica aqui. Eu vou atualizar. E agora? Aí, agora foi. Ainda bem que vocês me avisaram, né? Então, como eu disse, aula 10, página 305. Obrigado. Olha lá. O que está acontecendo é o seguinte: nós temos uma redução da importância da religião pelo caráter, isso é importante que vocês se lembrem, o caráter anticlerical da Revolução Francesa. Né?
Isso é importantíssimo lembrar, ó. Caráter anticlerical da Revolução Francesa. Isso é importante. Então, a Revolução Francesa, que abala os tronos e derruba os altares, acaba provocando uma redução dessa importância. E daí? E daí que o ser humano perde a esperança e o principal, perde o sentimento de pertencimento. Ó, sentimento de pertencimento perdido. Porque a igreja, o local igreja, ele dava sentido para a vida da pessoa. Era um lugar onde ele podia ter esperança. Era um lugar onde ele podia se sentir fazendo parte de um grupo. Só que, a partir da Revolução Francesa, esses altares são derrubados, os excessos da igreja são denunciados. E isso abre caminho, né? É o que nós chamamos de vazio histórico e antropológico, para que um outro ente substitua a igreja. Tá? Então, esse vazio histórico e antropológico abre caminho para o nacionalismo. Você pertence à pátria. Não, você. Como assim você não pertence a nenhum grupo? Você pertence ao grupo dos brasileiros. Você pertence ao grupo aqui né, dos alemães. Você é um alemão, pô, você tem que se orgulhar disso. E aí você passa a se sentir pertencente a algum grupo. Né? Você passa a fazer parte de um grupo e se orgulhar em fazer parte desse grupo. E aí vão ser inventadas as nações, né? É importante que se diga também que o que nós temos aí é uma invenção, ficou ótimo, é uma invenção das nações nesse momento, tá bom? Então, antes disso, né, antes desse século XVIII, o termo pátria, né, que eu coloquei ali, patrie, né, era não uma referência ao seu país. O cara não falava assim, eu sou francês. Ele falava, eu sou da Provença, eu sou bourguignon, eu sou da Ile de France, né? Quer dizer, a pessoa meio que determinava assim, eu sou de Ribeirão Pires, né? Ou da aldeia, eu sou do Bosque Santana, tá? Não o país, não o país. O país era uma alegoria, o país era uma metáfora, era alguma coisa distante. Eu me identificava com o meu local de nascimento. Até porque as minhas relações sociais giravam ali, né? Ali o cara que faz o pão, o padre, né? Aquele grupo ali. O Estado, para mim, era alguma coisa distante. A partir de 1750, algumas coisinhas começam a se modificar, né? A partir de 1750, meados então do século XVIII, é que surge o termo nação, propriamente dito no vocabulário político, tá? Primeiro ligado a uma questão cultural, né? Então, pessoas que vivem sob a mesma lei e que falam mais ou menos o mesmo idioma, né? Mais ou menos o mesmo idioma. Porque se você pega, por exemplo, um basco lá do norte da Espanha e põe ele para conversar no idioma dele com um catalão, não faz sentido. Eles não se entendem. São idiomas completamente diferentes. Então você tem um idioma unificador que é o espanhol, que na verdade é o castelhano. É o idioma falado em Castela que se impõe sobre os dialetos locais. Né? Então, pessoas que falem o mesmo idioma e sigam o mesmo diploma legal, né? Compõem aí, então, a nação segundo esse critério aí da segunda metade do século XVIII. Pois bem, o nacionalismo toma, então, um novo significado a partir do final do século XVIII e início do século XIX, né? Porque as dinastias absolutistas que governavam a Europa naquele momento, às vezes nem eram do próprio país, né? Por exemplo, a dinastia Habsburgo, uma dinastia super poderosa que governou durante bastante tempo a Espanha. Boa parte dos seus reis
sequer sabia falar espanhol, como Carlos V, por exemplo, né? E outras, né? A Navarra Bourbon, tá? Então, a ideia da luta contra essas dinastias, contra os privilégios de sangue associados ao absolutismo. Outra ideia, nós somos irmãos. Por quê? Porque nós convivemos com o mesmo tipo de problema, nós compartilhamos uma história comum, nós compartilhamos o preço do contrafilé, nós falamos o mesmo idioma, nós gostamos de futebol, então nós somos irmãos, né? Nós servimos no mesmo exército, olha aí. Então, a ideia da fraternidade, né? A ideia da fraternidade, tá? Isso faz com que vá surgindo bem aos poucos a consciência dessa nacionalidade. Você deixa de ser provençal, borguignon, né, para se tornar francês. Você deixa de ser basco, catalão, galego, para virar espanhol, né? Você deixa de ser gaúcho, nordestino, baiano, amazonense para ser brasileiro, ok? Então surge esse moderno conceito de nação, um sujeito coletivo, em que as particularidades são iguais. Então, particularidades do brasileiro, vamos lá. Todo brasileiro, todo brasileiro, todo brasileiro fala português, né? Todo brasileiro, o que mais, pessoal? Todo brasileiro joga de futebol, gosta de futebol, né? Mesmo que todo brasileiro não goste, né? Mas, tá? Se não tem uma, tem a outra. O brasileiro gosta de novela, o brasileiro gosta do Big Brother, enfim. É um sujeito coletivo cujas particularidades apresentam similitudes. Então, existe sim uma igualdade entre nós brasileiros. E aí a gente se defende, né? A gente se defende, não fala mal do Brasil, tá? Né? Nós temos nossos símbolos nacionais, a bandeira, o hino, etc. Tá? Agora, isso tudo aqui até que é legal, né? Não tem problema. Porque aí você tem objetivos comuns, né? Diminuir a desigualdade, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Mas tem também efeitos deletérios, né? Efeitos deletérios, tá bom? As derivações perniciosas. Uma a Monique já matou logo no início, né? Racismo. Está aqui, ó, é o chauvinismo, né? Eu sou melhor do que os outros. O etnocentrismo, os meus valores culturais é que são certos, né? Os valores culturais dos outros é que são errados. É o chauvinismo, o racismo, a xenofobia, xeno, raça, phobos, medo barra ódio. O imperialismo, olha, vamos lá dominar aquele outro povo porque eles têm recursos naturais e nem sabem usar. Ah, então vamos ensinar eles a usar. Não! A gente entra lá e pega os recursos deles, é mais legal para a nossa nação, para o nosso grupo. Nós vamos entrar lá e vamos mandar neles. É. O militarismo, pô, vamos fazer aí, vamos armar todos os nossos soldados para que eles garantam os nossos interesses, né? Como os americanos falam, o sea power, o poder naval, a política do big stick, né? Enfim. E no limite, o nacionalismo te leva para o fascismo, te leva para o nazismo, né? Te leva aí, ó, como o pessoal está mostrando ali, te leva para o abismo. Bem, o Estado-nação, então, tem um período em que ele é mais importante, vamos dizer assim, tá? Desde o final das guerras napoleônicas e das revoluções de 1830, né, as jornadas de 1830, até o início da Primeira Guerra Mundial em 1914. Esse aqui é o período do desenvolvimento da ideologia nacionalista. Não que o nacionalismo tenha desaparecido hoje. Deus acima de tudo, Brasil. Não, acho que eu errei. Brasil acima de tudo, não. Enfim, sei lá. Ontem o Bolsonaro falou que tem alguma coisa mais importante que a vida, que é a liberdade. Então, a ideia dele é que a gente volte para o estado da guerra de todos contra todos, né? Porque lá você tinha liberdade total,
Isso aqui não tinha garantia nenhuma da vida. É a negação do contrato social. Mas vamos lá. Eu nem sei o que é isso. Fortalecimento do nacionalismo nesse período aqui, tá? Tem, tem uma visão economicista que diz que a burguesia europeia, norte-americana, japonesa, brasileira, assume o discurso nacionalista, extremamente influente, para garantir que somente ela atue no mercado do Estado-nação. Tá? Então, hoje em dia, por exemplo, com a globalização, né, o Estado-nação está em crise, substituído pelas grandes corporações transnacionais, né? Então, eu consigo garantir que naquelas fronteiras ali do Estado, só a minha burguesia é que vai atuar. A ideia, então, de uma identidade nacional, compre produtos brasileiros, né? Made in Brasil, produto de qualidade e tal. Né? Você tem que... você sabe que uma vez eu viajei para o Rio Grande do Sul, lá vou eu, viajei para o Rio Grande do Sul e de lá eu trouxe panetone para minha mãe. Ela pediu, olha, traz um panetone aí, bem gostoso aí do sul para mim, tá legal. Aí eu trouxe um panetone numa lata, assim, então. Aí quando eu fui ver o panetone, Santa de Viges, fabricado aqui em Ribeirão Pires. Né? Foi grande a decepção, tá? Eu não quis cumprir a questão da identidade nacional nesse caso, né? Que era ter comprado um produto local aqui. Então, compre produtos fabricados no Brasil. Tal coisa, fabricada no Brasil, não é xing-ling. Né? Vamos inventar tradições. Vamos inventar tradições. A tradição da feijoada, a tradição do futebol, a tradição de dar ovos na Páscoa, sei lá. Tá? Falar que quem é brasileiro tem um determinado grupo de memórias comuns, o nosso Duque de Caxias, né? Quem mais? Dom Pedro I e o grito do Ipiranga, Dom Pedro II, o civilizador, derrotar o Paraguai. Então, nós vamos fazer aí as nossas memórias comuns, tá? Tentando preservar essa trilha que os nossos antepassados abriram para nós, os bandeirantes, os pioneiros, e aí nós fazemos Museu do Bandeirante, Casa do Bandeirante, aquele monumento às bandeiras. Nós vamos criando mitos fundadores da nacionalidade. Na luta contra os holandeses, nós tivemos Felipe Camarão, que era índio, Henrique Dias, que era um ex-escravo, e André Vidal de Negreiros, que era um português. Pronto. Um europeu, um negro, né, um afrodescendente e um indígena. Está fundado o Brasil. Não é assim, né, pessoal? Tem que tomar cuidado. Tá? Negar o internacionalismo que os socialistas defendiam, né, dizendo que o proletariado que ele tem em comum não é a nação, é a exploração. Que o proletário da França é tão explorado quanto o da China, quanto o do Brasil. E quando eu nego esse internacionalismo, eu também nego a luta de classes. Vocês querem desunir o Brasil, vocês querem fazer com que o Brasil fique parado, né? E aí, ao invés desse nós contra eles ser vertical, o povo contra quem está ferrando ele, vira um nós contra eles horizontal, né? Ou você é coxinha ou você é mortadela, ou você é bolsonarista ou você é lulista, como se só houvesse isso no mundo. Está errado, está errado, né? E aí eu fazendo essa polarização super errada, eu nego a luta de classes. Eu falo, não, você, professor é tudo vagabundo, professor não está fazendo nada, professor trabalha em casa, tem 2 férias por ano, é vagabundo. Você põe a sociedade contra a própria sociedade. Entende? É um negócio maluco isso. Mas funciona. Funciona, infelizmente funciona. Tá? Aqui é aquilo que eu já falei, né? A nação é o substituto laico, quer dizer, sem religião, né, leigo, ao mais poderoso aliado que havia do poder até então, que era a religião, a igreja. A igreja perde o papel que ela tinha de aliada do Estado e o nacionalismo, a nação, assume esse papel. Né? 2 grandes fases aí da ideologia nacionalista.
Primeiro, de Napoleão até 1848, então ela se revestia de uma luta pela libertação, né? Sobretudo no tempo das invasões napoleônicas e no tempo da restauração do Congresso de Viena, e aquela ligação cultural que nós falamos agora há pouco, né? Pessoas que falam o mesmo idioma, pessoas que dividem o mesmo tipo de pão francês, na semana inglesa, tá? Então nós temos aí essa questão. A partir daquelas lutas da Primavera dos Povos, de 1848, as coisas mudam de figura, né? E aí nós temos a ideia da expansão dos valores da minha nação. Os meus valores são certos, os valores do outro são errados, tá? E aí eu quero invadir o que é do outro, eu quero pegar a sociedade ali que está desprevenida e dominá-la, eu quero impedir que pessoas que não fazem parte do meu grupo venham para o meu país, porque onde já se viu, esses caras vêm tomar o meu emprego. Tá? E outra, o nosso povo junto tem direito à autodeterminação. Aliás, deixa eu fazer uma observação aqui, pessoal. Cadê? Aqui, ó. Deixa eu inserir uma caixinha de texto rápida aqui, né? Na Carta da ONU, hoje em dia, na Carta da ONU, nós temos entre os princípios o princípio da autodeterminação dos povos. Está lá na Carta da ONU. Você vê como essa questão é contemporânea, né? É uma questão que subsiste, né? Digamos assim, até os dias de hoje. Então, lá na Carta da ONU, nós temos esse princípio, o princípio da autodeterminação dos povos. Tá? É uma das permanências do discurso nacionalista até os dias de hoje. Cada povo tem o direito de escolher o seu próprio destino. Aqui, aquela parte importante que são as características básicas, né, de todo o movimento nacionalista. Todo o movimento nacionalista, alemão, sueco, francês, inglês, norte-americano, tem essas características aí. Ó. Primeiro, organicismo, que você encontra também na teoria sociológica de Emile Durkheim. O organicismo diz que a nação é um corpo, você é uma célula desse corpo, tá? Então, se você é uma célula, você tem que fazer o seu papel de célula. E se há uma célula que está se comportando diferente das outras células, ela é um câncer social. E ela precisa ser extirpada, né, do tecido da sociedade. E aqui entra o ladrão, o assassino, mas também entra o revoltado, né? Entra o cara que reclama, etc. Você não tem que pensar muito. Esse negócio de pensar não é legal. Você tem que obedecer. Não atenda à razão. Atenda ao coração. Tá? Não fique pensando muito. Veja que país lindo que nós vivemos e pronto. O romantismo enquanto negação do racionalismo, né? Então é você obedecer aos ditames da emoção e não da razão, tá? Você se deixar levar pela emoção. Aquela coisa da catarse, né? da junção das emoções todas de um povo. Um passado idealizado, antigamente que era bom, já estão cansados de ouvir isso, né? Ah, no meu tempo é que era bom. Era nada. Uma desgraça. É pior que hoje em dia. Mitos fundadores, essa ideia de que Tiradentes, Dom Pedro, Duque de Caxias, Dom Pedro II, Deodoro da Fonseca, são aqueles bandeirantes, né, aqueles grandes fundadores da nacionalidade. A ideia de que se você não pertence a uma nação, você não pertence a nada, você não é nada fora da nação, você só tem sentido na sua vida em função de pertencer a uma nação. A ideia de que nós estamos sempre sendo vítimas dos outros, roubaram o nosso time, culpa é do VAR, né? Olha lá. O Brasil não devia ter perdido a guerra do Uruguai, lá, da guerra da Cisplatina. Devemos avançar contra os nossos inimigos.
Quando o nosso inimigo for infeliz, quando o nosso vizinho for infeliz, nós vamos ser felizes. É o expansionismo por merecimento. Porque, afinal de contas, olha que obra de arte que o Brasil fez com o seu território. Ele se expandiu, ele conquistou a selva amazônica, o Pampa, o Cerrado, a Caatinga, né? As fronteiras naturais do Brasil têm que ir de lá de cima do Planalto das Guianas, do Caribe, até o Rio da Prata, no Uruguai. Ó, nós merecemos isso, é nosso destino natural. Levar a nossa bandeira, o nosso hino. Você sabe a letra do hino nacional, jovem? Ah, primeiro é um sonho intenso e depois é o amor eterno. Não confunda. Você sabe o hino à República? Você sabe o hino à bandeira? Você sabe o hino da independência, cuja melodia foi composta pelo próprio Dom Pedro I? Você sabe o hino da infantaria, da artilharia, da marinha? O que não falta é hino, né, pessoal? Então, os símbolos nacionais, né? A espada de Duque de Caxias. E a nação é mais importante do que a Indiana. Nação, Brasil acima de tudo. Né? Mesmo que a gente não, o Brasil só te ferre, né? Você tem que considerar o Brasil acima de tudo. Para fazer a difusão desses valores, lá no século XIX aparece, primeiro, uma matéria chamada história. Né? A história é pensada como elemento para despertar, principalmente no jovem, esse amor pela pátria, para que ele fosse lá, né, morrer pela pátria e viver sem razão. Tá? Então, o ensino de história para ensinar as datas, os heróis nacionais, os grandes feitos, né, das figuras luminares daquele grupo civilizatório. A cultura romântica, a cultura, pessoal, aqui, o romantismo mesmo. Né? Vocês, não sei se já estudaram em literatura o romantismo, né? Pelo material, se não estudaram, estão para estudar, porque o material ele é muito A gente já casado. estudou assim, professor. Já? Já Isso. estudou. Olha lá, tem o indianismo, né? Tem aquela o Peri, a Ceci, o Gonçalves Dias, Minha Terra tem Palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Quem me dera, Deus me ouvisse e mandasse para lá, para a terra das palmeiras, onde canta o sabiá. Né? Então, falando sobre as belezas naturais, tá? Toda essa construção que se faz, toda essa construção que se faz do Brasil no século XIX. É o romantismo, né? Também na música. Na música você pega o romantismo, por exemplo, de Richard Wagner, né? Com aquelas obras, óperas, apoiadas na mitologia nórdica, germânica. É a época dos grandes autores, dos grandes musicistas, né? Claude Debussy, Richard Wagner, tá? Paganini, enfim, dos vários países que estão se formando nesse momento. A imprensa tem um papel fundamental na difusão desses valores, hein? Ó, jornais, tá? Eu estou tentando assistir um filme no Netflix, na Netflix, enfim, que é com o Tom Hanks, que inclusive acho que ele vai ganhar Oscar de novo, Tom Hanks, por esse filme, acho que é o contador de notícias, o leitor de notícias, sei lá, uma coisa assim. Ele vai ganhar o Oscar de melhor Tom Hanks esse ano. Bem, o que o Tom Hanks faz nesse filme? Ele é um cara que vai de cidade em cidade lá do Oeste lendo notícias. Ele pega o jornal do dia, ou da semana lá, e narra as notícias que estão no jornal, em troca de uma moedinha e tal, para as pessoas que vivem na cidade. E ele faz isso nos bares, enquanto a pessoa está lá ouvindo, ela vai tomando cerveja, uísque e tal. E aí tem uma história lá, ele com uma índiazinha. Bom, mas eu não vou contar o filme. O que eu quero falar é que ele está levando, onde não tem a venda de jornal, o próprio jornal através da voz dele. Né? Em outros lugares, lá, os Estados Unidos, gigante, né? Deram esse jeito aí. Em outros lugares menores, os jornais têm uma importância muito grande em difundir o idioma, em difundir decisões do governo, em fazer com que o camarada que vivia isolado na aldeia sinta-se parte de um todo, né? de um grupo maior.
cada cidadezinha com o seu museu, né? Cada cidade com os seus, as suas estátuas, os seus bustos, que nem nós temos aqui em Ribeirão, ali em frente ao Big Ben, como nós temos ali perto do SESI, né? Os heróis formadores do Brasil. Em Springfield, nós temos o Jebediah Springfield, que a gente vê lá nos Simpsons, tá? Então, os museus, em Ribeirão Pires tem 2, 3 museus, né? Contando a história do local e a conexão dessa história local com uma história maior, né? Para mostrar a grandeza, as exposições universais, como em Chicago, em Nova York, em Paris, quando foi construída lá a Torre Eiffel, para mostrar a grandeza do país. Receber um prêmio Nobel, prêmio Nobel de Química, de Física, de Economia, de Literatura, prêmio Nobel da Paz. Chegaram a pensar em Hitler para receber o prêmio Nobel da Paz em 1936. Aí voltaram atrás, né? Sabe quantos prêmios Nobel o Brasil tem até hoje? 0, nenhum. A Argentina tem, Colômbia tem, mas nós não temos. Bom, e as conquistas militares, né? O expansionismo militar, tá? Conquistar território, veja como nosso país é poderoso, e aí você diminui a pressão do proletariado local, né? E esse proletariado local vai trabalhar nessas colônias onde ele vai virar elite e vai assumir o discurso da elite, vai esquecer o internacionalismo. É. Os técnicos ferroviários, por exemplo, da Inglaterra, na segunda metade do século XIX, quando vinham aqui para o Brasil trabalhar na ferrovia, morar em Paranapiacaba, eles viravam engenheiros. Eles não eram técnicos de nada, eles não eram engenheiros de nada. Mas só pelo fato de vir da Inglaterra, o cara já ganhava um título de nível superior, virava engenheiro, né? Da mesma forma, o fato de chamar advogado de doutor, os doutores eram os advogados que vinham de Portugal, né? Que tinham realmente o curso de direito. Então, eles eram os doutores e os que trabalhavam aqui, que conheciam a lei, de ler, enfim, né? De aprender com alguém, eram os rábulas, né? Que eram os advogados, vamos dizer, práticos, sem ter cursado a faculdade de Direito. Tá? É igual aqui no Brasil você ter um currículo melhor, alguma coisa melhor, por você ter morado fora. Exatamente. Tem experiência no exterior? Ah, sei lá, eu viajei para Mauá uma vez, sabe? Bom, e aí nós temos algumas das ideias, né, que se apoiaram aí no nacionalismo. O nosso próximo assunto em história, que serão as unificações tardias, né, da Alemanha com Bismarck e da Itália com Giuseppe Garibaldi, o revolucionário de 2 continentes, que ele lutou aqui no Brasil também na Farroupilha, né, na Guerra dos Farrapos. A independência da América Hispânica, onde vão se formar repúblicas fragmentadas, né, em função dos interesses locais, das identidades nacionais locais, vão servir à fragmentação. A conquista da Oceania, da África, da Ásia e a fundação dos grandes impérios coloniais. A expansão dos Estados Unidos em direção ao oeste, matando índio, matando mexicano. A Primeira Guerra Mundial, que nos livros soviéticos, né, nos livros russos de história, é chamada de Grande Guerra Imperialista, então uma disputa pela reordenação dos mercados mundiais. Regimes como nazismo e fascismo, nazismo e fascismo, nazismo alemão e fascismo italiano, né, esses dois aqui, muito nacionalistas, né, de um discurso nacionalista muito forte, que acabam gerando a Segunda Guerra Mundial. A formação nos anos 60, 70, né, das lutas nacionais contra os colonizadores europeus na África e na Ásia. Trouxe aqui algumas imagens, só para a gente fechar, de práticas nacionalistas, né? Por exemplo, esse aqui virou filme, né? É também um livro, Os Corações Sujos,
Quem eram os corações sujos? Eram japoneses que moravam no Brasil e que, presta atenção, que acreditavam no fato de que o Japão havia perdido a Segunda Guerra Mundial. Eles eram chamados de corações sujos e eram assassinados no bairro da Liberdade. Então era japonês matando japonês. Japoneses que achavam que admitir a derrota do Japão na guerra era um ato de traição. E aí então eles iam lá e matavam esses que admitiam a derrota japonesa, os corações sujos. Se vocês puderem, assistam esse filme, vale a pena, viu? É um filme nacional, mas vale a pena. Também aqui o Getúlio Vargas, né? Vou apagar aqui, coitado do Getúlio. Getúlio Vargas, com a mão suja de petróleo, né? Falando sobre a Petrobras, o ouro negro que dará a independência do Brasil. Olha aí, fundação da Petrobras. Ninguém arrebata das minhas mãos a bandeira nacionalista. Getúlio Vargas, tá? Tá lá a bandeira atrás, né? A história dos símbolos nacionais, as riquezas nacionais. Aqui o Duce, né? Como é que se fala o Duce? O Benito Mussolini, governante da Itália, né? Olha, saúdem o Duce, o fundador de um império. Ele sobreposto às fábricas como símbolo de progresso, né? A imagem dele pairando no céu. Aqui, Brasil, né? Ame-o ou deixe-o. Se você não está contente, vai embora. Se você não gosta do Brasil, vai embora. Ninguém mais segura esse país. E tome bandeira e tome céu. Era o slogan lá da Semana da Pátria. Eu deixei por último um aqui, ó. Brasil, brasileiros, um país, uma só nação. E aí eu tenho um bandeirante que matava índio. O bandeirante que matava índio que nem mosca, né? No mesmo cartaz que uma índia aqui, ó, né? Atrás da bandeira nacional. O que eu achei legal nesse cartaz é que ele diferencia país aqui e nação, né? Ele diferencia aí as duas coisas. Eu achei isso muito interessante. Tá? Ali embaixo o território, né? O mapa do Brasil, que é a base física sobre a qual se assenta a nação e o país. Tá? Então vejam quantas permanências nós temos nesse processo. Pessoal, rapidinho, vai. Observe a escultura romântica, a seguir é o exercício lá. Produzida entre 1830 e 36, aquela primeira fase do nacionalismo, cuja temática é a Revolução Francesa. Tá? Em seguida, leia o texto a respeito das relações entre nacionalismo e revolução. A glorificação da Revolução Francesa constituía o ponto de partida destas autênticas profecias nacionalistas, a glorificação, transformando em algo quase religioso, né? Ela fornecia o modelo e o ensinamento da realização coletiva da história. Então, um povo que derruba um rei, um povo que muda o seu destino, detonando uma nova oportunidade de realização de ideais que não poderia mais ser desperdiçada. A partir da observação da escultura super-heróica, né? Épica, né? Muito épica, né? Aqui todo mundo gritando, espada, vão para cima, né? Deixa a gente fazer grupo de 5, senão a gente toma Jerusalém. Bom, é possível afirmar que a escultura romântica afasta-se dos ideais nacionalistas. Não, pô. Ela se aproxima dos ideais nacionalistas. É o povo, mas o povo liderado, né? Aqui é a inspiração, aqui o guerreiro. B. A escultura e o texto evidenciam do quanto o nacionalismo tinha, na Revolução Francesa, um modelo de ação coletiva. Então, essa é a verdadeira. As figuras apresentadas na escultura remontam à antiguidade? Não. São figuras bastante modernas. O texto, diferentemente da escultura, fala sobre o nacionalismo do século XIX e não sobre a Revolução Francesa. Né? Fala sobre a Revolução Francesa. A escultura e o texto permitem afirmar que o romantismo foram antagônicos, né? Não, na verdade, romantismo e nacionalismo estão aí, um confirmando o outro.
O último exercício, né, questão número 2, leia o texto acerca do ensino de história. Olha lá. A noção de passado compartilhado desempenhou um papel vital na formação da identidade nacional. Então, as visões da história foram essenciais na formação e manutenção do nacionalismo. A escrita da história tornou-se uma disciplina profissional na Europa do século XIX, né? Então, o papel do historiador. E seu desenvolvimento esteve intimamente ligado com o surgimento do nacionalismo. Os historiadores eram participantes-chave na construção da nova identidade coletiva do Estado no século XIX. Então, alternativa A história foi transformada em disciplina em meio à necessidade de construção de um passado comum, mesmo que inventado, da ideologia nacionalista. Datas e nomes de heróis, e está difícil da gente se livrar disso. Tá? Vou parar por aqui, que já vai dar o horário. Então, alternativa A na segunda questão, tá bom? Bem, com isso, então, nós damos conta aí do que aconteceu, né? Pessoal, nada mais. Tchau, até amanhã. Ok, então, professor. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Tchauzinho. Obrigado.